bem-vindos a mais uma conversa. Hoje temos algo especial. Vamos explorar os pensamentos privados de um imperador romano, Marco Aurélio. A nossa fonte aqui é o texto original mesmo, em grego, o Tais es Realton. Tais es Realton. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessas anotações que, olha só, nunca foram feitas para publicar. É como se fosse um diário filosófico, sabe? Um guia pessoal que um dos homens mais poderosos do mundo escreveu para si mesmo, tentando aplicar a filosofia estoica. Bom, no meio do caos todo, é quase ter acesso direto à mente dele. Ok, vamos lá. Exatamente. E é fundamental, né, entender o contexto disso. O estoicismo na época do Marco Aurélio não era só uma teoria acadêmica de jeito nenhum. Era uma filosofia de vida, assim, um manual prático para viver bem, com virtude, coragem, serenidade. Mesmo com tudo acontecendo, né? Principalmente com tudo acontecendo. Guerras, doenças, intrigas políticas, coisas que ele, como imperador e comandante, enfrentava todo santo dia. Faz sentido. E o próprio título, Ta es Tom, já entrega muito, né? Algo tipo pra si mesmo. Isso, ou coisas pra si mesmo. Deixa claro que não era pra gente ler, era pra ele. Mostra essa natureza super introspectiva do texto. São reflexões dele, então. Exato. Autoexaminações, lembretes dos princípios históricos, uma tentativa constante, assim, de alinhar o que ele fazia com o que ele acreditava, no calor da batalha mesmo. Tem até umas pistas no texto. Ah, é? Sim, que sugerem onde ele poderia estar quando escreveu. Ele menciona Carnuntum, lá na fronteira do Danúbio, ou as campanhas contra os quados. Imagina só. O imperador numa tenda militar, talvez? Pois é, escrevendo sobre como manter a calma, a razão. Isso dá uma força para o texto, né? Uma filosofia forjada na prática, sob pressão. Nossa, é de arrepiar pensar nisso. Que a gente está lendo anotações pessoais, quase terapêuticas de alguém de quase 2000 anos atrás, lidando com pressões que a gente nem imagina. E o começo do livro é bem diferente do que se espera, né? Sim, o livro 1 é surpreendente por isso. Em vez de já chegar com definições, com teoria... Que seria o mais óbvio, talvez? Exato. Ele dedica o livro inteiro para agradecer. É isso mesmo, agradecer. Família, professores, amigos, até os deuses. E ele detalha as qualidades que ele aprendeu ou admirou em cada um. É verdade. Eu lembro disso. Ele fala do avô, o Vero, né? Pela boa índole e por não se irritar fácil. Ele usa um termo grego, tokaloites ke aorgeton. Isso mesmo. E da mãe, ele destaca a piedade, a generosidade e a simplicidade na vida. E tem um agradecimento a um tutor, o rústico, por ter apresentado ele aos ensinamentos de Epicteto. É quase um mapa das influências morais dele. Perfeito. E isso mostra uma coisa importante para os estoicos. A virtude não é algo que nasce do nada. Ela é cultivada, observando, aprendendo com exemplos, com a comunidade. Os modelos eram chave. Entendi. E a menção a Epicteto é crucial. Epicteto, que tinha sido escravo, né? Ele focava muito naquilo que talvez seja o coração do estoicismo prático. Distinguir claramente o que está sob nosso controle e o que não está. Essa ideia vai aparecer o tempo todo nos escritos do Marco Aurélio. Falando em ideias que aparecem sempre, tem um conceito que ele repete muito. O tal do princípio reitor. Ele usa a palavra grega toigemonikon. É aqui que fica interessante mesmo. O que exatamente é essa parte da gente, para ele? Não é só o cérebro, né? Não, definitivamente não é só o cérebro físico. O hegemonicum, esse princípio reitor, é a nossa capacidade de raciocinar. É a sede da nossa consciência, tipo o centro de comando da mente. É a parte nossa que analisa as informações que chegam pelos sentidos, as impressões, as fantasias. As informações do mundo externo. Isso. E aí essa parte forma julgamentos sobre essas informações, os dogmatas. E a partir disso direciona nossos impulsos, nossas ações. O Marco Aurélio faz questão de separar isso do corpo físico, da carne, sarkiá, e até do sopro vital, da alma,
pneumation, como ele diz lá no livro 2. Então, é como se fosse o nosso, sei lá, o nosso diretor interno, o que toma as decisões finais sobre como a gente interpreta e reage ao mundo. Ótima analogia, é bem por aí. E o ponto central para ele e para os estoicos em geral é que enquanto o corpo, as circunstâncias externas, o que os outros fazem, tudo isso está fora do nosso controle direto, Sim. o nosso hegemônico, essa nossa capacidade de julgar, de escolher, essa sim, está sob nosso controle. É daí que vem nossa liberdade interior, nossa resiliência. E ele fala sobre usar isso como um refúgio. Lembro de ter lido algo sobre uma cidadela interior. Exatamente. Essa ideia da cidadela interior é muito forte. Ele usa essa metáfora, às vezes fala em retirar-se para dentro de si, anacórisis, outras vezes chama mesmo de acrópolis. Acrópolis, sabe? O ponto mais alto e seguro de uma cidade. Ah, entendi. A ideia é que, não importa o caos lá fora, guerra, doença, traição, a gente sempre pode se recolher para essa fortaleza interna da nossa mente, para encontrar clareza, calma, ordem e cosmia. A paz não vem de mudar o mundo lá fora, mas de organizar o nosso mundo aqui dentro, os nossos julgamentos. Isso é, uau, muito poderoso. E tem conexão com outra ideia que ele repete bastante: viver conforme a natureza. A gente vê essa frase catafizinzin direto. O que isso significava na prática para ele? Não era só sobre meio ambiente, imagino. Não no sentido que a gente usa hoje de ecologia, embora tivesse um respeito enorme pela ordem natural, claro. Mas viver conforme a natureza para os estoicos tinha um sentido duplo, sabe? Interligado. Primeiro, era viver de acordo com a nossa natureza específica como seres humanos. E qual seria essa natureza? Fundamentalmente racional e social. Então, significava usar a nossa razão, o nosso logos, da melhor forma possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era viver em harmonia com a natureza do universo como um todo. Enton olon physis. Eles viam o universo como um sistema ordenado, racional, quase um organismo vivo, sabe? Governado por uma razão divina, um princípio ordenador que eles também chamavam de logos. Então, viver conforme a natureza era entender nosso lugar nesse esquema cósmico e agir de forma coerente, usando nossa razão para o bem comum. Entendi. Então, usar a razão e reconhecer que a gente faz parte de algo maior, uma rede interligada. Isso me faz pensar na ideia de sermos cidadãos do mundo. Ele fala disso também, né? Sim, e de forma bem clara. O cosmopolitismo é central no estoicismo. O Marco Aurélio diz que o mundo, o cosmos, é como se fosse uma única cidade, o sane polis, e que todos nós, seres racionais, somos por natureza concidadãos dessa cidade universal. O que nos define não é ser romano, grego ou o que for. Mas ser racional e social. Exatamente, ser racional e social, kinonikon. É uma visão bem ampla para a época dele. Sem dúvida. E tem consequências práticas, né? Se somos todos parte do mesmo corpo cósmico, então o que beneficia o todo, tolo, sinferon, também beneficia a parte individual. E o contrário também. Ele usa uma analogia ótima no livro 2. Qual? Diz que fomos feitos para a cooperação, pró-sinergia, assim como nossos pés, mãos, pálpebras, até os dentes de cima e de baixo, eles trabalham juntos. Agir de forma egoísta, antissocial, seria ir contra a nossa própria natureza. Isso leva direto para como ele pensava sobre lidar com os outros, né? Principalmente as pessoas difíceis. Tem aquela passagem famosa no começo do livro 2, que ele meio que se prepara para o dia. Ah, sim, a da lista. Isso. Logo cedo, diga a si mesmo: hoje vou encontrar o intrometido, o ingrato, o arrogante. É quase uma pré-meditação dos problemas, como um estoico faz para lidar com essa gente toda sem perder a cabeça. É uma das partes mais práticas e conhecidas mesmo. A abordagem estoica que o Marco Aurélio descreve e que ele tenta praticar envolve alguns passos. Primeiro, entender que os erros dos outros,
arrogância, ingratidão, etc., vem da ignorância deles. Ignorância sobre o que é bom e mal de verdade. Eles estão confusos, erraram o alvo. Não é maldade pura, é falta de entendimento. Interessante esse ponto. Segundo, lembrar da nossa conexão. Somos todos parentes, partilhamos da mesma razão divina. Somos feitos da mesma matéria racional, digamos assim. Essa pessoa chata é, num nível fundamental, parte da minha comunidade humana. Tá, faz sentido. Terceiro, focar no que está sob nosso controle. As ações deles não podem nos prejudicar moralmente, quer dizer, manchar nosso caráter, a menos que a gente deixe que elas afetem nosso julgamento interno, nosso hegemonicon. O dano real não vem do insulto, mas da nossa reação de raiva, de ressentimento. E o quarto passo? Agir com benevolência eumanés e paciência. Como seres sociais, nosso papel não é revidar, é tentar entender, tolerar e, se der, até instruir com gentileza, sem se irritar. É, uma receita bem exigente. E ele vai ainda mais longe que isso, né? Chega a falar em amar quem erra. Sim, essa é, talvez, a expressão máxima dessa ética social estoica. No livro 7, ele escreve algo como: é próprio do ser humano amar até mesmo aqueles que tropeçam. Idion anthropo philein kaitus taut, ptaiantos. Amar quem erra. Não é um amor sentimental de passar mão na cabeça, sabe? É uma benevolência fundamental, quase um amor duro, racional, baseado na compreensão profunda da nossa natureza social compartilhada, quinonia, e do fato de que todo mundo erra. É reconhecer a humanidade no outro, mesmo quando ele falha. Falando em falhas e coisas difíceis, outro tema que parece estar em todo lugar nas meditações é a impermanência. A transitoriedade de tudo, a morte. Ele volta nisso muitas vezes. Por que essa fixação? Olha, não acho que seja uma fixação mórbida. É mais uma ferramenta filosófica chave para os estoicos. Meditar sobre a impermanência e a morte serve para algumas coisas. Primeiro, ajuda a colocar tudo em perspectiva. A mudança constante, metaboli, é a lei do universo. Tudo flui, tudo se transforma. Como ele disse, citando Heráclito, somos como um rio, potamos, né? Tudo passa, nada fica. Isso ajuda a gente a não se apegar demais às coisas, fama, poder, dinheiro, até a vida. Exato. Segundo, entender a morte, Thanatos, como um processo natural. Só uma dissolução dos elementos, lysis tons theorium, que formam a gente. Isso ajuda a diminuir o medo dela. Não é um mal em si, é só parte do ciclo da natureza, como nascer, como crescer. Terceiro, essa perspectiva ajuda a classificar as coisas do jeito certo. Vida e morte, prazer e dor, saúde e doença, fama e obscuridade, tudo isso são coisas indiferentes, adiáfora, para os estoicos. Indiferentes, como assim? Quer dizer, saúde é claramente melhor que doença. Claro, eles não eram bobos. Eles diferenciavam entre indiferentes preferíveis, tipo saúde, uma riqueza que baste, boa reputação, e rejeitáveis, doença, pobreza, má reputação. A gente prefere ter os primeiros, óbvio. Mas o ponto central é que nenhum deles afeta o único bem verdadeiro, que é a virtude, a excelência moral do nosso caráter. E nenhum deles é um mal verdadeiro, que seria o vício, a falha moral. Eu posso ser virtuosa estando doente e posso ser viciosa tendo saúde. Então são indiferentes porque não determinam nossa qualidade moral, entende? Entendi. Então a chave não é gostar do que acontece, mas aceitar que acontece porque isso não afeta o que realmente importa, a nossa virtude. Exatamente. A aceitação estoica, aspagés stacimbainonta, não é conformismo passivo, tipo, deixa pra lá. É um entendimento ativo, racional, de que os eventos externos fazem parte da ordem do universo, da cadeia de causas e efeitos que eles chamavam de eimarmene, destino ou providência. É reconhecer, ok, as coisas são assim, e muito disso está fora do meu controle.
Lutar contra o inevitável só gera sofrimento. Aceitar o que a gente não pode mudar libera nossa energia para focar no que pode controlar. Nossas respostas, nossos julgamentos, nossas ações virtuosas. Isso volta para a ideia do julgamento, da percepção. Ele tem uma frase muito direta sobre isso, né? Tipo, a vida é opinião ou a vida é julgamento, usando a palavra hipólipse. E aquela outra, elimine o julgamento de que foi prejudicado e o sentimento de prejuízo desaparece. Isso parece quase simples demais, não? Base da terapia emocional estoica. A ideia central é essa. Não são os eventos que nos perturbam, um insulto, perder dinheiro, ficar doente, mas sim os julgamentos, dogmas ou hipólipses que a gente faz sobre esses eventos. É a nossa interpretação que coloca o veneno, sabe? A nossa leitura da situação. Isso. Então, a prática estoica exige uma vigilância constante sobre as nossas impressões, as informações brutas que chegam na nossa mente. Temos que examinar essas impressões criticamente, como um porteiro na entrada da cidade. Temos que despir o evento do valor que a nossa mente coloca automaticamente. Isso é horrível, que injustiça, eu não merecia. Tentar ver a coisa objetivamente, como ela é, sem o drama todo. Se alguém me insulta, o evento objetivo é: certas ondas sonoras foram emitidas. O julgamento, fui ofendida e isso é péssimo, é uma adição minha. Se eu não adiciono esse julgamento, o insulto perde o poder de me perturbar. É como se ele dissesse pra gente ser nosso próprio editor da realidade. Cortar as opiniões e ficar só com os fatos crus. Exatamente. É uma disciplina mental constante. Ver as coisas nuas, como ele sugere. Se algo está fora do nosso controle, ações dos outros, eventos da natureza, não devemos julgar como bom ou mal em si. No máximo, como um indiferente preferível ou rejeitável. Todo o poder sobre a nossa paz interior está na maneira como a gente usa nosso hegemônicon para processar essas impressões e formar nossos julgamentos. É aí que mora a nossa liberdade e a nossa capacidade de manter a serenidade e a ataraxia, mesmo em situações difíceis. Uau! Ok, então, para a gente amarrar o essencial do que a gente explorou aqui. Mergulhamos nesse diário pessoal do Marco Aurélio e vimos o poder que ele dava ao nosso centro racional, o hegemonicon, como chave para a resiliência. Vimos a importância de viver de acordo com a razão e nossa natureza social, o tal viver conforme a natureza, e a ideia de comunidade, cononia. Falamos sobre a necessidade de aceitar o que a gente não controla, entendendo a ordem natural, o fluxo das coisas, eimarmene, e a ideia dos indiferentes, a diáfora. E, por fim, o papel absolutamente central da nossa percepção, dos nossos julgamentos, o pólipsis, na construção da nossa paz interior. Não são só conceitos filosóficos distantes, parecem mais um kit de ferramentas para a vida, né? Sem dúvida. E o que torna Thais e Arton tão forte e atual não é o Marco Aurélio se mostrando como um sábio estoico perfeito, sabe? Imperturbável. Pelo contrário, a beleza do livro está numa honestidade quase brutal com que ele mostra as próprias lutas, as dúvidas, os momentos de fraqueza, a irritação com os outros, o esforço constante para se lembrar e aplicar esses princípios. Ele está falando com ele mesmo, né? Claramente, se encorajando, se corrigindo. É a filosofia em ação, no campo de batalha da vida real de um imperador. Isso dá uma visão profundamente humana e lições que valem para sempre sobre autoconsciência, responsabilidade, conexão social e sobre como achar sentido e tranquilidade numa perspectiva mais ampla, cósmica. Isso para si mesmo, como um exercício diário, quase uma autoterapia, né? Para fortalecer o caráter e não perder os valores de vista no meio da pressão toda. Fica a pergunta: se alguém hoje mantivesse um diário filosófico parecido, não para postar na internet, mas para si mesmo, focado em alinhar as ações com os valores essenciais, em examinar os próprios julgamentos sobre o mundo, em aceitar o que não pode controlar, como será que a vida cotidiana dessa pessoa poderia mudar? Que princípios guias iam preencher as páginas desse diário moderno? É algo para a gente refletir, né?